Bom, enfatizando novamente, retomando o conceito de reconhecimento no Aristóteles, que é a finalidade da tragédia, ele diz, lá no capítulo 10, o seguinte a respeito. O reconhecimento, diz ele, como indica o próprio significado da palavra, é a passagem do ignorar ao conhecer. Fim de citação. Então ele diz, o reconhecimento é uma espécie de conhecimento, ou seja, um conhecer de novo, poderíamos se dizer. E isso é muito importante, por quê? Porque a tragédia, enquanto um tipo de arte poética, que tem por finalidade o reconhecimento, ela envolve conhecimento, propriamente dito, e prática. Por quê? Porque a tragédia ou a arte poética é uma imitação de ações. Então, a arte poética, enquanto um tipo de ciência, que poderíamos dizer, uma arte propriamente dita, ela envolve tanto teoria quanto ação. E o melhor modelo, o modelo mais exemplar de arte poética é a tragédia. Por quê? Porque ela opera com o mito no processo de síntese, então, na imitação de ações mais elevadas, que sintetiza o mito, os mitos ancestrais, purifica esses elementos do mito com uma finalidade, que é o reconhecimento. O reconhecimento é uma espécie de atualização de algo perdido, olvidado. E perceba, esse processo que busca, que leva à tragédia da imitação ao reconhecimento, passa por aquilo que o Aristóteles chama de purificação das paixões. E diz assim, olha, se o épico, a epopeia, tem a finalidade, por assim dizer, mover todas as paixões, o maior número de paixões possíveis, exortando os mitos, exortando os heróis, os deuses, a tragédia teria por finalidade trabalhar ou, por assim dizer, purificar duas paixões específicas que ele chama, e é muito importante esses dois conceitos de paixões. Ele diz, a finalidade da tragédia é purificar o terror e a compaixão, ou o que ele vai chamar de piedade também. Às vezes, dependendo da tradução, vai parecer como piedade, mas compaixão é mais interessante porque compaixão tem a ver com essa coisa de um reconhecimento, ou de se colocar-se no lugar do outro, sentir aquilo que o outro está sentindo. Então, a finalidade da tragédia é o reconhecimento e isso só pode ser alcançado através da purificação das paixões. Então, perceba como parece operar aí um conceito metafísico do Aristóteles, que é o conceito de purificação, de redução à essência. Ele diz assim, olha, então a tragédia, em poucas palavras, resgata o épico, as epopeias, atualiza ela por um processo de racionalização, que é uma síntese e uma redução, e essa redução, ela purifica, sobretudo, todas aquelas paixões e coisas da tradição, e enfatiza o terror e a compaixão, desperta no público o terror e a compaixão com vistas com a finalidade de despertar neles, ou no público, ou no espectador, o reconhecimento, que é o conhecer de novo, o de atualizar aquilo. Então a tragédia tem esses elementos fundamentais que são característicos da arte poética, diz o Aristóteles, atualizada, que passa por um processo de redução ao essencial. E lembrem, a tragédia, ela acrescenta, diz o Aristóteles, sobretudo a música e a encenação, que são, por assim dizer, artes práticas ou elementos práticos da arte. Né? Encenação e música, execução da coisa. Não é apenas teoria. Então, envolve a forma, porque a tragédia, diz ele, é mais adequada quando ela é pensada ou articulada, representada propriamente dito, no período de um dia, 24 horas, ou de um pôr do sol ao outro, poderíamos dizer. Então ela tem essas limitações, ela tem essa redução, e ao mesmo tempo ela acrescenta algo prático, que é a música e a encenação. Então é o teatro propriamente dito, né? É disso que ele está dizendo. As encenações, as representações cênicas, que envolve música, que envolve todos os elementos da arte teatral,
aplicada à narrativa dos mitos, é o melhor exemplo de arte poética. Né? E ele diz, então, que a tragédia pode ser pensada no registro de uma atualização da cultura. É nesse sentido que nos interessa. Então, ela supera a comédia, que é um tipo de imitação de atos ou de ações inferiores. Porque a comédia é importante, vai ser importante, sobretudo pensando na Idade Média. Dante Alighieri vai falar da Divina Comédia, o Maquiavel vai escrever a Mandrágora, né? E vai ser considerado um grande comediante, por assim dizer, na época dele, embora seja um grande filósofo político. E desse momento em diante, Francis Bacon e Thomas Hobbes vão considerar essa leitura do Aristóteles a partir da poética para fundar, por assim dizer, um novo órgão das ciências modernas, que é o nome do livro, inclusive, do Francis Bacon, né, que foi patrão do Hobbes e tudo. Mas então, para mostrar que esses elementos de tragédia ou de arte poética é fundamental para entendermos o mito do Estado enquanto um tipo de política representativa. Quer dizer, há-se uma tradição, podemos identificar uma tradição do pensamento político que remonta diretamente à tragédia, que remonta diretamente à arte cênica, que remonta diretamente às encenações que os antigos faziam de sua cultura. E isso tudo, por assim dizer, seria um modo, né, de se fomentar o reconhecimento ou de se atualizar essa tradição ancestral. Então, pensando naquelas questões que eu tinha proposto inicialmente, poderíamos dizer que a diferença entre a tragédia e a epopeia é que, embora a epopeia, diferentemente da comédia, exalte ações superiores dos deuses, dos heróis, etc., ela é muito extensa e muito complexa, por assim dizer. E a tragédia seria, por assim dizer, uma espécie de redução desses elementos da epopeia, do mito propriamente dito, de modo sintético, de modo mais objetivo e com elementos de encenação, que propriamente a arte cênica, o teatro e a música, tendo em vista uma purificação das paixões, particularmente duas paixões, terror e compaixão, podendo assim despertar o reconhecimento do público com aquela história, com os personagens, e nesse processo uma atualização daquilo que era só potência na epopeia. Então a tragédia atualiza a potência do mito, da epopeia. Bom, tudo isso pensando no processo de imitação, no processo de síntese, de reconhecimento que é a finalidade, os princípios e a finalidade da tragédia, e a gente vai ver isso na sequência, lendo a política do Aristóteles, os primeiros pontos da política do Aristóteles, a gente pode identificar o quanto a arte poética, e particularmente a tragédia, parece influenciar as considerações do Aristóteles sobre a fundação da polis e a estrutura hierárquica da própria sociedade política. Olhando o livro da política, como a gente vai fazer na sequência, a gente vai ver o quanto o Aristóteles, para fundamentar a sua teoria de um modelo X, que é o modelo natural da polis, ele vai se referir aos poetas, ele vai citar poetas, como Hesíodo e Homero. Tudo isso para, de certo modo, trazer o mito como um elemento, por assim dizer, de uma matéria bruta. Pensamos em termos a epopeia como mito, e o mito como uma matéria bruta, e essa matéria bruta sendo lapidada, por assim dizer, processada, purificada por uma filosofia que podemos chamar de ensaística, né? Uma ensaística prática. Ela exercita, ela purifica, extrai o que é excesso, sem tirar daquilo que lhe é essencial, mantendo o essencial e atualizando aquilo no que diz respeito ao conhecimento do público, que atualiza uma coisa perdida, ancestral. Tá? Então,
A tragédia pode ser entendida, e é aí que nos interessa, como um resgate da cultura ancestral. E pensando na política como o Aristóteles apresenta, a gente vai ver que, de certo modo, ele tenta atualizar algo que, por assim dizer, já era de senso comum entre os gregos na época dos grandes poetas. Mas isso a gente vai ver na próxima videoaula, falando sobre a política do Aristóteles. Por aqui, fiquemos com esses elementos destacados da tragédia no Aristóteles. Guardem: imitação, síntese ou racionalização e reconhecimento. Ok? Até a próxima aula, então. Obrigado.